Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos então continuar, no segundo vídeo, segunda parte de Mulher de Barro, da Joyce Carol Oates, que vai falar então de uma professora, de filosofia que se tornou uma presidente, descobri que até mais que reitora, de uma faculdade particular nos Estados Unidos, a Ivy League, a Ivy League que é lá no Nordeste dos Estados Unidos. Não fala qual faculdade que é, mas a gente tem uma ideia, não é Harvard, é uma daquelas faculdades ali. É citada a Universidade de Cornell, Cornell foi onde ela estudou antes de ir para essa escola, essa universidade, onde ela era professora de filosofia e se tornou a presidenta E aí ela é cercada de rivais, de conservadores. Ela que é uma professora liberal, de pais puritanos, Então ela tem essa carreira, Assim, uma pessoa muito sóbria, muito contida, fala mansa, fala tranquila. Só que ela guarda um passado, Assim, a família, a educação, esses pais biológicos, e os pais adotivos. Então esses conflitos vão voltando, ainda mais depois de uma certa tarde, mais ou menos 5 meses depois que ela já estava nesse cargo de presidenta, Ela estava fazendo uma conferência, foi para a conferência e passou por uma cidadezinha, uma ponte, assim, uma área alagadiça. E aí ela pediu o motorista para descer e ver essa região. E aí, a partir deste momento, ela começou esse passado, começou a aflorar essas lembranças que ela não tinha mais, E outras coisas a gente vai descobrindo porque o narrador vai nos jogando novamente nos anos 60 e 70, que é esse momento em que ela foi adotada por essa família de puritanos, O Conrad e a Agatha, que são o pai e a mãe adotivo. Então ela vai lembrando esse período. Então nós paramos nessa parte em que ela está lembrando, ou seja, o narrador nos joga, nessa vida do Conrad e Agatha, e o fato de ela sempre se sentir culpada, por não amar plenamente esse pai e mãe adotivo, e por não conseguir ser igual a eles, porque é uma família ordeira, uma família assim, Ela é muito esforçada, a Mary, a Meredith Ruth, é uma mulher assim, muito esforçada, muito concentrada no trabalho, muito idealista, e ela não conseguiu estar à altura dessa família puritana, porque ela, assim, essa família ajudava os vizinhos, ajudava as pessoas necessitadas. Então, é uma família muito assim atuante na vida espiritual, religiosa da cidadezinha lá, Carthage, Carthage. E ela, no final do livro, voltará a essa cidade, Já dando spoiler aqui, voltará, porque ela vai voltar a encontrar o pai e tal. Mas a história, assim, já tem momentos, a história que ela vai assim para aquele Southern Gothic, O Southern Gothic, o gótico sulista americano, que é as histórias que começam, você não sabe se é uma questão psicológica, se está acontecendo mesmo o fato, porque ela começa a ter uns delírios, assim, umas memórias, umas imagens macabras até, surgem na história, e é aquela sombra aparecendo. A gente já falou de Jung em outros vídeos aí, porque ela é essa pessoa muito esforçada no trabalho, assim, até aquela pessoa assim que se dá demais ao trabalho, até ficar realmente em estado de nervos mesmo, pelo trabalho, aquela pessoa que se estafa nervosa pelo trabalho, e parece que ela faz tudo isso para justamente não lembrar dos problemas existenciais. Por isso que em alguns momentos o livro lembra um romance existencialista, porque ela entra nesses momentos de crise e aí ela começa a pensar a vida. Ou seja, algumas pessoas trabalham demais para não pensar na vida, então é o que acontece aqui. Ela tem todo esse trabalho como professora, como docente e como administradora, administra bem essa faculdade, só que depois desses incidentes, no final de 2002, período de guerra, nos Estados Unidos, lá, Afeganistão, depois o Iraque, ela escreveu todo um discurso, contra a guerra, até porque ela tem essa herança dos puritanos, que são quakers, que são anti-guerra, são pacifistas. E ela não conseguiu, justamente porque ela voltou lá no local dos Alagadias, que é a cidadezinha, vai descobrir que é a cidadezinha onde ela nasceu. E lá no início do livro diz que o nome dela é Joel, Joel, que a ideia é de joia. Só que tem uma irmã chamada Gedina. Daí, numa parte do livro, ela começa a identificar como Gedina. Mas, na verdade, como não sabe exatamente qual das irmãs que morreu, que são duas irmãs, não é isso? Era uma senhora assim, que vida miserável, que abandonou as filhas, Uma morreu, a outra sobreviveu, que está no livro. E aí a gente vai acompanhando o livro como se fosse uma das, o Joel. Só que aqui ela começa a apresentar como a Gedina. Então fica assim, eu não sei se isso é um delírio dela, porque alguns momentos aqui ela se imagina sendo atacada, por um dos estudantes e por funcionários lá da faculdade, um ataque sexual que acontece mesmo com estudantes lá nessas universidades, aqui também no Brasil acontece. E aí, de início, imagina, como assim, Ninguém sabe que ela é reitora, ninguém sabe que ela é presidente, ela saiu para nadar, E aí surge lá um grupo de homens que assediam, Aí tem uma cena assim que você não sabe se é um delírio, porque não fica claro.
Tem outra parte aqui que é meio gótica mesmo, assim, meio macabra, bem de Allan Poe, né? Ela saiu do fogo e não foi para de Allan Poe, né? E tem umas partes assim que, narradas assim, de forma muito tétrica, muito macabra. Não vou dar mais spoiler, né? Que tem a cena aqui. Mas depois ela fica doente, né? Os seguintes médicos, justamente por trabalhar demais, né? Porque ela se entrega muito ao trabalho, as pressões, né? Porque, por exemplo, ela deixou de fazer um contrato para receber a doação de uma empresa que mexe com gás natural, que mexe com petróleo e tal. E ela acha que essa empresa quer lavar dinheiro. Ah, você está querendo lavar dinheiro, né? Porque fica doando para a universidade para lavar. Então aí o conselho da faculdade não aceita isso. Não, você não pode tomar essa decisão, né? Mas eu sou a presidente. Então tem esses embates que acontece ali na famosa Ivy League, né? Essas grandes universidades que recebem muita verba, são faculdades particulares, não são do Estado, né? E recebe muita verba de pessoas, né, empresas querendo doar para limpar o nome, né? Ah, fizemos uma doação ali para aquela Harvard, ali para aquela Cornell. Não sei qual faculdade é essa, porque tem várias, né? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Ivy League, aí você vai encontrar Harvard, Yale, a Pensilvânia, você vai Princeton, a Columbia, de Brown, né? A Dartmouth College e a Cornell. Então eu não sei qual dessas, o livro não fala, né? Só fala que ela estudou lá na Cornell. E aí outra coisa, voltando ao passado, aí o último flashback, né, que a gente volta nos anos 70, ela descobrir que essa família do O'Connor de Agatha, né, tiveram uma filha, a qual deram o nome de Meredith Ruth Neukirch. Então ela descobre que ela está completando a falta de alguém, ela está substituindo alguém, que é essa Mary, que ela não conhecia, que a minha morreu, né, 5, 6 anos morreu. E aí essa família, né, a Agatha e o Conrad vão adotar essa menina, então chama, né, essa menina Joel ou Gedina, não sei mais, né, qual é o nome dela, que vai ser adotada para essa família, então, né, e aí ela vai descobrir isso. Não, então, nem esse nome Mary é meu, né, porque tem uma outra menina que chamava Mary, eles apenas deram o mesmo nome para a filha do casal, né, por isso que eles adotaram essa menina, né, porque... Então fica assim. Alguns momentos a gente não entende, né, se aconteceu mesmo ou se é um delírio, porque ela vai ficar, né, ela vai ficar doente, ela vai ficar afastada 3 meses por licença médica desse cargo e vai perder o cargo, né? Porque a intriga já estava aberta com ela lá, imagina sem ela 3 meses, né? E aí assim, essa pessoa que supostamente aconteceu essa cena macabra, que não vou contar esses detalhes, porque você tem que ler o livro. Interessante que ela está no hospital e recebe um cartão com o nome dessa pessoa. Vai entender, né? Então, as coisas assim do livro que eu não entendi, e não sei se todo o livro para entender, mas aí o fato é que depois desse período de 3 meses em que ela ficou de licença média, doente, tá, com estafa nervosa, muito trabalho, excesso de preocupação, ela vai encontrar o pai, né? E aí ela vai lembrar, então aquela parte que nós não sabemos lá no final dos anos 70 e 80, o que aconteceu nos anos 70 e 80? A gente sabe que nos anos 90 ela estudou, foi para essa faculdade, conheceu aquele conservador, que nem era conservador na época, que apareceu na primeira parte aqui, que é o Crow, né? O Oliver Crow. Mas nos anos 70 e 80, então é o seguinte, nos anos 70 e 80, ela foi estudar na faculdade, foi para Harvard, foi ser presidente dessa faculdade, dessa universidade, só que ela deixou a cidade, né? Que a mãe, a Agatha, tinha pedido, você vai estudar e você vai ser professor aqui. E aí ela não cumpriu essa promessa. Então aí vai acontecer o seguinte, vai ter um desentendimento entre ela e a Agatha, né? E depois a Agatha vai ter uma doença, lá nos anos 2000, né? A Agatha vai morrer em 2001, pouco antes, né? Um ano antes dela assumir esse cargo de presidenta. E ela vai lembrar, então, nessa época que ela visitava a Agatha, e a Agatha ficava ali realmente, né, assim, não reconhecia muito a filha por isso, porque ela esperava que a filha voltasse para ser uma professora ali na comunidade, né, de Carthagena, e não que fosse para Harvard, que fosse, né, não tinha nenhuma pretensão disso aí. E depois ela consegue só manter a amizade com o pai, mesmo que esse pai, né, adotivo, ache que ela não foi muito, né, assim, ingrata. Falou, você foi ingrata com a sua mãe de não ter ficado aqui na cidade com a sua mãe, né, ter ido lá para Harvard e tal. Então, ou seja, o tempo todo a personagem, né, a Mary, ela está sentindo culpa por não cumprir as expectativas da família, né, e agora também por voltar a esse passado. Quem que era ela afinal? Aí ela resolve até visitar a mãe biológica, coisa. Ela resolve então lá no hospital, né, que ficou sabendo pelo Conrad que a mãe biológica está viva, né, assim, só que em estado. A mãe biológica, por ter abandonado 2 filhas, né, e uma ter sobrevivido, não foi presa assim porque ela foi declarada insanidade, né, foi declarada. Ela já não pode ser levada ao tribunal porque realmente. E aí você vê o estado mental que está, né,
Obviamente que uma mãe, normalmente uma mãe não vai abandonar duas filhas no alagadiço, né? Uma mulher de barro, que é a protagonista. Então, ou seja, é uma história assim, que vai sempre indo para o trágico, né? Assim, muito trágico essas partes, e vai para o existencial, porque é os períodos em que ela vai pensando sobre a mente, sobre a personalidade, o fato da Agatha ter, né? Pela doença também, a Agatha não ter mais reconhecido a filha, né? E o cônjuge ter se esforçado a vida toda para ser a mesma pessoa, né? Essa ideia de estabilidade, o homem sempre estável, o homem sempre conservador, no sentido de manter a estabilidade, né? Então ela vai analisando essas partes assim mais macabras, né? Que não sabe se é delírio ou se é um pesadelo, lembra mais um thriller psicológico, né? Então ela vai nisso, vai no thriller psicológico, vai para o Southern Gothic, vai para o existencialista. Então é um livro assim que te dá uns sobressaltos, né? Você não sabe o que está acontecendo. Fora a parte política, que já falamos no outro vídeo, né? Que é essa parte da guerra do Iraque. Vai mostrando pessoas que voltaram mutiladas da guerra, né? O pai, o Noel Kish, né? O Coronel Kish é contra a guerra e ele depois vai se sentindo culpado pela guerra, que ele vai nos hospitais para visitar essas pessoas feridas pela guerra, né, mutiladas, pessoas voltam sem perna, sem braço, volta cego, volta... Então a gente vê aí o que aconteceu. A guerra no Iraque não foi um passeio, né? E os Estados Unidos se afundou lá naquele deserto e também no Afeganistão, e atualmente o Talibã voltou ao poder lá no Afeganistão, né? Então os Estados Unidos têm essa indústria de guerra, precisa manter essa indústria de guerra, né? Porque agora é a potência militar, mas não consegue vencer, né? Então não consegue vencer por todo esse poderio aí, que é o império que perde para os rebeldes, né? Star Wars. Muito bem, então, ou seja, tem várias coisas que eu fiz fechamento aqui, mas não vai abordar tudo, porque não vou dar muito spoiler, né? O caso é que parece que nesse período de doença, né, de licença médica, quem já ficou internado, apareceu lá o amante, que era só mencionado na história assim, a passant, ou por lembrança, aquele descrito, né? Porque tem o personagem lá, mas só que parece não tem um final feliz, né? Porque esse professor, o Litovik, não, o astrônomo, né, não vai deixar a família dele para ficar com ela. E ela também está com 40 anos, né, já passou essa história aí, né? Então, essa história de 78 ficou interrompida porque ela descobriu do cemitério, ela vai voltar a isso em 2021, né, lembrando do enterro, né, do velório, do enterro da Agatha, né, que ela vai lá no túmulo, e o túmulo da mãe adotiva ao lado da filha, né, ele está lá, a Meredith Ruth, né, ou seja, nem o nome dela é dela mesmo, né. E aí, assim, como a gente não sabe se o nome dela é Joe ou Gedina, né, ou se é Mary, então fica esses nomes. Essa ideia de fluidez do eu, né, ela fala várias vezes disso, do eu ser uma personalidade em contexto, né, a gente vai para o Freud, vai para o Jung aqui, essa ideia, né, de crise de personalidade, essa ideia de crise existencial, está sempre no livro, né. A parte filosófica do livro fala muito disso. Então o eu existe, ela fala, né, o eu existe num contexto, né, ela dá um contexto, seja social, seja um contexto de condição social, e as situações que a pessoa vai ao longo dessa condição. Você tem a condição, né? Ou seja, ela era uma menina miserável, né? Foi abandonada pela mãe, sobreviveu, foi para um orfanato, depois foi adotada para uma família. Então, ou seja, existem várias transições na vida dela, e onde é que está ela, na verdade? Ela é todos esses contextos, né? O eu é sempre essa mudança nesses contextos, né? Lembra até um pouco o budismo nisso, né? Que o eu também está na impermanência. Então, esse ego seria uma ilusão, né? Então ela fica o tempo todo, eu sou a Mary, mas a Mary é que a menina está enterrada lá do lado da Agatha, né? A menina que sobreviveu 5 anos. Eu sou a Joel, eu sou a Gedina, né? Então ela vai se apresentar lá para a mãe nem lembra mais dela. Depois ela vai no hospital lá, psiquiátrico, e encontra o professor de matemática, né? Que sempre reconhecia como uma boa aluna, né? O Schneider, né? O Hans Schneider, né? E aí ele lembra assim, mas só que ele confunde ela com outras alunas, então ele fala coisas assim que, não, mas não é isso não, eu não fiquei doente nessa época. Tá? Então assim, as pessoas lembram dela ou não lembram dela, então quem é ela, né? Então fica o tempo todo falando disso porque ela está nessa crise de identidade. Então não adiantou nada ela reconhecer a mãe biológica, que nem lembra mais dela, né? Depois de tudo isso. Não adiantou mais reencontrar lá o professor de matemática, também nem confundir ela com outras alunas, né? Será que está falando dela mesmo? Né? Então, e ela acaba voltando a morar com o pai, né? O pai viúvo, ele vai reformar a casa e volta à vida lá em casa, ou seja, onde a mãe esperava que ela estivesse, né? Em Cartagena, que é a cidadezinha interior lá de Nova York e tal. Então, assim, é uma história que, né? Eu não entendi todo o livro, acho que é um livro que precisa reler, né? Precisa reler, eu faço fechamento aqui das partes principais, mas com certeza é aquele livro que nós vamos reler, porque é um livro assim que tem altos e baixos, né? Não tem uma concisão
né, uma coerência interna, porque, igual eu falei, tem essas mudanças de tempo, né, e também a questão da própria mente da personagem. Você não sabe o que é real, o que é delírio, né, o que é lembrança, o que está acontecendo mesmo. E esse fato do romance ter essas várias possibilidades de gênero, né? Ora ele tá mais pro psicológico, pro existencial, pro macabro, pro Southern Gothic, né? Então ela dá essa viajada na história, assim, e essas mudanças do livro, né? Ora tem uma cena mais familiar, depois tem uma cena mais macabra, tem uma cena de lembrança, né? Então esses altos e baixos na narrativa que fazem o livro e a densidade do livro, né? Você vê que esse livro aqui, essa edição da Alfaguara, tem aqui as suas 500 páginas, né? 500 páginas, e a história vai fluindo, né? Não fica cansativo, não fica assim, fica montanha-russa, né? É uma verdadeira montanha-russa de emoções, ok? Então fica aí a dica, né, da Carol Watts, Mulher de Barro, e depois vamos reler o Conto da Aia, né? Próximo da lista da Condição Feminina, Conto da Aia, ok? Obrigado pela atenção, não deixem de compartilhar.